Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao TVN. Tenho a honra de apresentar a palestrante da tarde, mas antes eu queria dar um informe a vocês que já se encontra no site do TVN as informações sobre o curso de extensão de Química Orgânica e Métodos Físicos. As inscrições devem começar agora, acho que uma semana de inscrição, mais ou menos. Então, quem estiver interessado, quem conhecer alguém que queira participar do nosso curso, vai ser um prazer recebê-los, tá bom? Bom, como é a mim o privilégio de apresentar a professora Lídia, nós fomos contemporâneos da pós-graduação do estudo de Química e já naquela época a estudante de pós-graduação Lídia já mostrava um diferencial em relação aos demais colegas, né? Sempre uma pessoa muito determinada, muito firme, e mostrava ser sabedora do que queria fazer na vida profissional. Então, essa admiração da minha parte para a professora Lídia já é uma admiração de sala de aula, né? Bom, a professora Lídia é farmacêutica, formada pela UFRJ e fez o mestrado e doutorado pelo estudo de Química. E fez o pós-doutorado na Espanha, logo em seguida, na área também de Química Medicinal, que é a área de concentração temática da professora. Eu vou listar aqui algumas situações da sua vida profissional, né? Entre as outras também, que infelizmente não dá para falar tudo aqui. A professora Lídia foi secretária regional da SPQ Rio, foi chefe do departamento de fármacos da Faculdade de Farmácia, foi jovem bolsista, cientista da FAPERJ. A professora Lídia começou como professora da Faculdade de Farmácia e agora ela é professora do ICB. Então, parte da sua trajetória está vinculada à Faculdade de Farmácia, né? Foi superintendente científica do INCT de Fármacos, coordenou o programa de pós-graduação do ICB e também foi vice-coordenador em alguns momentos. Também atuou na graduação como diretora adjunta. Coordenou o INCT de Fármacos no período de 24 a 25, é pesquisadora como D do CNPq, cientista do nosso estado, membro do Conselho Consultivo da SBQ, presidente da Associação Latino-Americana de Química Medicinal, é coordenadora do Laboratório de Avaliação e Síntese de Substâncias Bioativas, do LASBio, do ICB, do qual também eu tive o prazer de passar também um ano da minha formação como pós-doc, e coordena também projetos de extensão, principalmente na área de exposição de fármacos e medicamentos do ensino médio, do ensino fundamental. E hoje, então, temos a honra de tê-la no IPPN. Sinta-se em casa, é uma honra. Tá? Espero que os colegas também aproveitem bastante a sua palestra. Essa funciona ali? Não, acho que não, né? Só para passar mesmo, né? Só levar uma aqui. Acho que ficou melhor. Prometo não ficar na frente aqui dessa tela bonita de cinema que serve pra gente. A única desvantagem da tela é que a gente não consegue ver o laser, mas eu prometo tentar assim, ser mais didática possível para vocês. Queria primeiramente agradecer ao meu colega, que vocês já viram, é um colega contemporâneo de carreira e também de área, né, da química, o professor Alcides. Agradecer muitíssimo ao professor Roberto, que foi quem, na verdade, me convidou formalmente para estar aqui com vocês hoje. Em especial também agradecer a Lidione, a professora Lidione, que é uma querida, né, e que eu sei aqui, ouvindo de bastidores, que tem feito a diferença na coordenação também do programa de pós-graduação. E fiquei sabendo que o professor Roberto vai assumir em breve, tenho certeza que esse legado vai ser continuado bem a conjunto, né?
É muito bom estar aqui de novo, porque eu estava tentando me lembrar, enquanto o Alcides falava, qual foi a última vez que eu estive nesse auditório falando, ou uma palestra, uma conferência, ou fazendo seminários, que já fazem muitos anos. Então é muito legal estar de volta aqui. É um lugar que eu aprendi muito a respeitar, porque, embora eu não vá mostrar isso, já gostaria já de salientar que a origem do nosso laboratório Lágio, ela acontece de forma indireta aqui pelo IPPN, né? Porque o nosso coordenador científico teve a sua primeira formação em termos de pós-graduação como estudante aqui do IPPN, na ocasião denominado, né, de Núcleo de Produtos Naturais, né, Núcleo de Pesquisa em Produtos Naturais. Então, como eu disse, vários motivos para estar satisfeito e contente com esse convite. Eu escolhi falar, até conversei com o Roberto mesmo, umas trocas de e-mail, que tipo de palestra ele esperaria que eu desse para vocês, se era uma coisa mais filosófica, uma coisa mais conteudista, se podia ser híbrida. E na dúvida eu resolvi fazer alguma coisa mais clássica, né? Considerando que a maioria aqui não necessariamente trabalha com química medicinal, mas trabalha com ciência, e nem todos, a despeito da filosofia ser uma área importante, nem todos curtem filosofia, mesmo a filosofia científica. Então eu decidi falar mesmo de um projeto de pesquisa e não escolhi falar sobre câncer, porque eu sei que alguns dos colegas, principalmente dos professores, estiveram recente no encontro que aconteceu lá na UF, no encontro regional da Sociedade Brasileira de Química, e aqueles que tiveram a oportunidade de ver a minha conferência lá, eu falei sobre a área de câncer, que é uma temática que o nosso laboratório vem se fortalecendo ao longo dos anos, com a vantagem de que a gente consegue fazer muita coisa em loco no laboratório nessa casa, desde a parte do desenho, a síntese, os ensaios sobre células tumorais, que é uma vantagem. Então eu resolvi variar um pouquinho e trazer uma outra temática de trabalho que a gente vem fazendo lá no Lágio, que é o trabalho voltado à descoberta de inovações para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica, cuja sigla é DPOC. Tá? Eu vou tentar convencer vocês de por que falar sobre essa temática é relevante. Inicialmente, eu queria mostrar um slide que todos que assistem de uma forma ou de outra, disciplinas que são dadas por mim, de química medicinal, ou as minhas conferências, esse slide vai estar em algum momento colocado. E por que eu acho que é um slide extremamente importante? Porque ele sumariza os dois processos principais da cadeia de inovação em fármacos. Porque, como o professor Alcides falou, a minha especialidade na química é a química medicinal. E a química medicinal, ela é uma ciência interdisciplinar e que tem como meta, né, a gente pode dizer que o objetivo principal da química medicinal é contribuir para a descoberta de fármacos. Então, se esse é o nosso objetivo, a gente precisa entender como esse processo se coloca do ponto de vista científico, tá? Então, o processo de descoberta de fármacos, ele vai envolver duas etapas que a gente chama de fase de descoberta, ou alguns autores se referem a early drug discovery, descoberta de fármaco inicial, e a parte mais tardia do processo, que é a parte que a gente chama de desenvolvimento. Essa parte aqui de desenvolvimento, ela engloba aqui o que seria essa linha aqui de baixo, que vai desde o desenvolvimento pré-clínico até a aprovação do medicamento propriamente dito, e, portanto, não é uma competência do químico medicinal. Então, nenhum de nós aqui vai atuar na fase de desenvolvimento. Né? Onde a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar naquela fase número 1 ali, que é a fase de descoberta. E essa fase de descoberta, ela começa inicialmente por você definir que tipo de doença você quer eventualmente desenvolver o medicamento, e aí existe, digamos, um conceito por detrás disso, que é a importância da gente definir qual é a necessidade médica não atendida. E o que significa essa palavra? Significa dizer que do ponto de vista científico e sobretudo do ponto de vista do mercado, não há interesse, por exemplo, em descobrir um novo anti-inflamatório. Né? Porque anti-inflamatórios existem vários e eles dão muito conta do que existe aí no mercado. Né? Então, quando não são os anti-inflamatórios esteroidais, os corticoides conseguem resolver praticamente quase tudo, quando a gente está pensando em inflamação do tipo agudo. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de câncer, nem todo tipo de câncer tem tratamento hoje. Ou quando a gente está falando sobre essa doença que é meu alvo, a gente vai ver que ela também é uma necessidade médica não atendida, porque tem lacunas que ainda não foram superadas. Então, uma vez que a gente identifica a doença, passo seguinte, a gente tem que saber qual é o alvo biológico, ou seja, qual é a proteína-alvo que está correlacionada àquela doença.
E nesse sentido, a gente tem que entender que retirando aquela proteína do circuito, seja através de uma inibição ou eventualmente estimulando a sua proteólise, a gente vai, na verdade, trazer o benefício da cura da doença ou do tratamento da doença. Então, uma vez que você identifica a doença, segundo passo, identifica o alvo, que é a proteína, e tem que validar esse alvo. Porque eu posso, a partir de dados da literatura, imaginar que aquela proteína vai me ajudar a resolver uma situação, né, uma situação patológica qualquer, mas eu tenho que comprovar isso no modelo in vitro. Então, uma vez que eu tenho essa validação, então eu tenho aquela tríade ali que me permite começar o trabalho de química medicinal propriamente dito. Então, o trabalho de química medicinal, ele vai ficar nessas três quadrantes principais, que seria a identificação do HIT, a transformação do HIT no composto protótipo e a otimização do protótipo. Quando a gente otimiza o protótipo, finalmente a gente chega ao candidato a fármaco, que vai então ser enviado para a fase de desenvolvimento. Como eu disse, o químico medicinal nesse momento não tem mais protagonismo, tá? Então, a despeito de serem só 4, né, os quadrantes ali que o químico medicinal atua, eles têm, cada um deles tem uma complexidade diferente, é importante a gente lembrar disso, e, sobretudo, exige, né, conceitos e aplicações de técnicas e estratégicas que são diferentes, tá? Por isso, só isso aí seria tema de muita discussão, mas como é uma palestra, não vem muito ao caso, desculpa. Então, o que eu quero mostrar? É dentro da filosofia que eu comentei, escolher a doença, escolher o alvo, validar o alvo e começar a química medicinal, eu vou tentar seguir essa ordem para a finalidade didática, dizendo que a doença que nós escolhemos é a doença obstrutiva crônica, DPOC, né? Do inglês a sigla é COPD. E o que essa doença ela tem de importante? Ela é uma doença também de cunho inflamatório, mas de inflamatório crônico, que na verdade suscita em 2 quadros que são conhecidos. O quadro de bronquite, lá em cima vocês estão vendo ali em amarelinho, o que seria, por exemplo, o lúmen de um vaso, né, de um brônquio, e aqui de uma pessoa normal, e aqui o lúmen desse mesmo vaso numa pessoa com a doença. O que vocês observam? Que houve a vasoconstricção daquele brônquio, ele está mais estreito, né, então tem uma menor passagem e um monte de secreção acumulada aqui dentro, o que dificulta ainda mais a passagem do ar, né? Então você tem uma dificuldade respiratória porque você tem esse vaso que está agora, digamos, obstruído por essa secreção. E isso dá ao que a gente chama de componente de bronquite crônica da doença. Bronquite é uma doença que muitos têm, né? Muitos que conhecem filhos, etc., crianças, sabem que tem crianças já pequenininhas que desenvolvem bronquite. Então, per si, isso não é um problema maior, mas quando associado a esse segundo quadro, que é o efizema, é o que caracteriza a enorme complexidade da doença. Porque o enfisema, a gente vai ver, o que ele faz é levar à destruição dos alvéolos. E eu sei que muitos aqui são químicos, mas a gente respira porque a gente faz troca gasosa. E onde a gente faz as trocas gasosas? Nos alvéolos, né? Então, se essas estruturas alveolares estiverem prejudicadas, a gente não tem como fazer uma devida troca gasosa e, portanto, significa dizer que a gente vai ter privação de oxigênio e acúmulo de CO2. Então, isso é uma doença bastante séria nesse sentido. Aqui só para mostrar que a gente vê que o surgimento da doença nesse gráfico, ele aumenta com a idade, o que significa dizer que é uma inflamação crônica correlacionada ao processo de envelhecimento, né? Então é importante a gente destacar isso. E o mais interessante são alguns dados que eu trago aqui. Por exemplo, se a gente olha ali em dados epidemiológicos e estatísticos, a DPOC ela já é a 4ª causa de mortes no mundo. Né? Então, é muita coisa. Se a gente levar em consideração que a primeira causa são as doenças cardiovasculares, depois a gente teria, especialmente, aí, que seriam as doenças promovidas pelo câncer, e depois a gente teria, nesse caso do ano que saiu esse número, a Covid. Né? Então, a gente está logo atrás, a DPOC, então é uma doença que realmente mata muito, tá? Outra questão importante é que 90% dos pacientes que morrem com a doença têm mais de 70 anos. Então, de novo, correlacionando a questão da idade com o agravamento da doença. E uma outra informação que eu gostaria de trazer para vocês é que quando a gente analisa as pessoas que têm a doença, chama a atenção que em 70% dos casos dos portadores dessa doença, ela se ocasiona pelo uso prévio do tabaco, né, do cigarro.
Mas, curiosamente, esse número percentual cai para 30 e 40 quando a gente está falando de pessoas com a doença em países, né, de renda baixa ou média. Então, o que mostra para a gente que o grande número de portadores dessa doença, por exemplo, no Brasil, não está só relacionado ao hábito do cigarro, mas sim a poluentes atmosféricos, tá? Então, isso aumenta muito a preocupação que a gente tem em torno do tratamento e da capacidade de frear a disseminação da doença. Esse gráfico bonito, ele mostra um pulmão aqui, dando a ideia do que está acontecendo com as diferentes células que estão populando, né, esse tecido, esse pulmão, para mostrar que quando a gente tem cigarro ou um agente nocivo qualquer, um poluente, a gente, na verdade, acaba causando o que a gente chama de um estresse oxidativo, não só por espécies oxigenadas, né, espécies reativas de oxigênio, mas também de nitrogênio. E hoje, inclusive, se sabe que as espécies reativas de nitrogênio são muito mais severas do ponto de vista de danos irreversíveis que causam os tecidos do que as espécies reativas de oxigênio, tá? Então vai ter aqui um desbalanço, que é essa ideia, né? Porque que a gente chama, o nosso sistema antioxidante natural vai ficar esgotado, e nesse momento você começa a fazer uma série de danos nesse tecido, até aquele principal que eu comentei para vocês, que seria essa destruição do alvéolo, tá? Então, em linhas gerais, o que eu quero destacar aqui para vocês? Que a doença, do ponto de vista da farmacologia, ela vai se caracterizar pelo aumento da resistência das vias aéreas, comentei no primeiro slide, inflamação crônica dessas vias, por isso aumento da resistência, diminuição de elastância, que vocês certamente não vão entender o que é, mas o que é a ideia? Quando a gente respira, a respiração ela está baseada em dois processos que a gente aprendeu, inspiração e expiração. Quando a gente inspira e o ar entra, isso é um trabalho ativo do pulmão. Né? Então a gente tem os músculos intercostais, a gente tem o diafragma, a gente tem o pulmão que está sendo esticado. Quando ele estica, né, quando ele se amplia, há uma diferença, né, de pressão negativa dentro do alvéolo em relação à pressão atmosférica, o ar entra. Mas no momento em que a gente expira, a gente não faz força nenhuma, é um processo que não é ativo. Ele simplesmente depende da capacidade contrátil do pulmão. Então, o pulmão contrai, é que nem quando a gente enche uma bola de aniversário. Você faz uma força enorme para encher, mas para ela esvaziar você não precisa nada. É só tirar, ele rapidamente esvazia e colaba. Tá? Então, é a mesma coisa. Mas se você perde aquelas fibras elásticas, o ar que está dentro do pulmão ele não consegue sair. Então, é o que acontece quando destrói os alvéolos. Né? A gente vai ter diminuição da elastância e, portanto, essa etapa de expiração, de botar o ar para fora, ele fica bastante dificultado. Para vocês terem uma ideia, embora isso aqui pareça uma questão médica, eu queria só comparar com vocês o raio-x do pulmão de um paciente normal versus um paciente com DPOC. A gente está vendo aqui o paciente normal, paciente com DPOC, essa visão frontal. Vocês conseguem perceber como esse pulmão está hiperinsuflável? Ele está enorme, né? Muito maior do que o paciente normal. Então, ele é um pulmão enorme, cheio, mas não funcional, porque ele não faz troca. Ele não consegue colocar para fora todo o ar que está ali dentro. Aquele ar fica viciado em CO2, tá? A mesma visão que a gente está vendo aqui, né, uma visão lateral, a gente está vendo a mesma coisa. A gente está vendo a modificação do que a gente chama de diâmetro antero-posterior do tórax, e a gente está nitidamente vendo, inclusive, olha, que o pulmão ele se distende tanto que ele fica quase colado aqui com o que seria a nossa espinha, né? Então, é um processo que é irreversível, a gente não tem como resolver isso, e, portanto, existem algumas recomendações de tratamento, ainda não acertei isso aqui, mas vou acertar, que são recomendados pelo Ministério da Saúde para o tratamento da DPOC, tá? Esse tratamento, de uma maneira geral, ele vai ser baseado em broncodilatadores, né, substâncias que vão aumentar o diâmetro das vias aéreas para facilitar a passagem do ar, e também anti-inflamatórios. Então, tem vários broncodilatadores aí possíveis para fazer isso, principalmente os antagonistas muscarínicos, agonistas beta-2 e os anti-inflamatórios. O grande problema é que os anti-inflamatórios, que, por exemplo, são usados para tratar asma, que são os corticoides, e tratam de forma extremamente eficiente, não servem para DPOC. Porque o paciente com DPOC, em função daquele estresse oxidativo lá promovido por espécies reativas de nitrogênio, eles adquirem resistência aos corticoides. Então, o componente inflamatório dessa doença não consegue ser modulado
pelo uso de corticóides. Então, isso abre um precedente, um problema imenso. Então, vários grupos de pesquisa estudam maneiras mais modernas de tentar interferir com esse componente inflamatório da doença. Um desses mecanismos seria a inibição de uma enzima que eu vou mostrar aqui na frente, que é a fosfodiesterase 4, e aqui já existem alguns fármacos que foram aprovados para inibir essa proteína, o roflumilast, silomilast e o ensifentrine, e aqui eu já posso dizer para vocês, então nós já definimos a doença e acabamos de definir agora um alvo, que é a fosfodiesterase 4. E esse alvo está validado? Está, porque existem fármacos no mercado. Então, a prova de conceito existe não só em modelo de animal, como existe em modelo humano, né? Então, é algo que a gente pode trabalhar melhor. Por que a fosfodiesterase 4 ela é importante nesse contexto? Ela é importante porque lá em cima está mostrando, a sigla das fosfodiesterase é PDE, que é um conjunto de enzimas que, na verdade, vão degradar o AMP cíclico e o GNP cíclico, né, nos seus ésteres, né, abertos, 5-AMP e o 5-GNP. Existem em total umas 11 isoformas dessa enzima. O que nos interessa no contexto do tratamento dessa doença particularmente é aquela isoforma que está destacada ali, que é a fosfodiesterase 4. Então, a inibição dessa fosfodiesterase hoje tem toda essa prescrição em termos de possibilidade terapêutica, que está destacada aqui, mas para o contexto dado que eu estou falando, me interessa especialmente o uso desses inibidores para o tratamento da DPOC e, eventualmente, poderia dar asma também. Por que modular PDE4 é relevante? Porque no momento que a gente está inibindo aqui a fosfodiesterase, e a fosfodiesterase não é quem vai clivar o AMP cíclico, o que acontece com esse AMP cíclico? Ele acumula na célula. Então, esse acúmulo de AMP cíclico vai bloquear esses dois fatores de transcrição, o NF-κB e também esse BCL6, que na verdade vão induzir a expressão de vários mediadores inflamatórios, piorando o quadro do paciente, né? Então, se você, na verdade, consegue inibir a produção desses fatores de transcrição, eu não tenho essa síntese de citocinas pró-inflamatórias, facilita, portanto, o tratamento da doença, né? Então, nesse contexto, o que a gente imagina é sumarizar, como eu disse para vocês, que voltando àquele slide inicial, a gente definiu a doença, né, como COPD, né, ou doença pulmonar obstrutiva crônica. O alvo PDE4, ele é um alvo validado. Tendo essa tríade completa, a gente inicia o processo de química medicinal propriamente dito. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é como é que a gente conseguiu avançar do HIT até chegar ao composto LID e as nossas tentativas iniciais para fazer a otimização desses inibidores, tá? Vocês vão ver que, obviamente, esse trabalho não é um trabalho finalizado até o candidato, por isso eu separei o candidato aqui, tá? Embora isso seja um objetivo, a gente ainda está longe de conseguir. Só mostrando aqui que dentro desse contexto de química medicinal, a gente sempre pode fazer o desenho de inibidores enzimáticos, duas abordagens. A gente pode utilizar uma abordagem que é baseada apenas na estrutura do ligante, então, ou seja, eu olho para os inibidores que já existem de PDE4 e de alguma forma eu faço cópias melhoradas desses inibidores, ou eu posso olhar para a estrutura da proteína, que é a fosfodiesterase 4, e imaginar uma molécula nova que vai atuar nesse contexto, tá? Aqui só quero mostrar para vocês uma questão super importante, que na verdade foi a norteadora da minha escolha, que é o fato de esse projeto, de uma maneira geral, ter começado utilizando uma estratégia que no primórdio do laboratório, ainda como aluna de iniciação científica, eu já detectava no laboratório, que era o desejo de utilizar produtos naturais como matéria-prima para síntese de compostos bioativos. Então, o laboratório ele tinha muito dessa ideia de utilizar o safrol como uma dessas matérias-primas e era, na verdade, uma proposta que era compartilhada em termos de atividade de pesquisa com o professor Paulo Costa, né, que é um conhecido de todos vocês aqui. Então, Paulão e Eliese fizeram muita coisa com o safrol, Paulo muito mais funcionalizando, estudando a reatividade química desse anel, e o Eliese muito mais explorando o safrol como um bióforo natural para sintetizar vários compostos, que na ocasião a gente chamava de derivados MITU. O que significa isso? A gente fazia cópias que eram de anti-inflamatórios, mas tendo safrol, cópias de analgésico tendo o safrol, então o nosso laboratório nasceu dessa forma
E a gente usa até hoje, sempre que possível, um pouco ainda dessa continuidade, dessa pegada, explorando o safrol como biófilo natural para os nossos compostos, tá? Embora o safrol seja um biófilo natural, já vou antecipar para vocês que existem várias restrições para o uso dessa subunidade, né? Que é essa subunidade que está mostrada aqui, a benzodioxola, do ponto de vista terapêutico. Então, isso é uma crítica que certamente alguns especialistas poderiam fazer para esse trabalho, por razões relacionadas à possibilidade de toxicidade que a gente pode discutir depois. Mas o projeto se inicia então com a tentativa de usar o óleo de sassafrás, o safrol, e a partir do safrol sintetizar análogos, né, desse composto que era o inibidor de fosfodiesterase 4, a molécula 10. Então, utilizando uma abordagem que dependente do ligante, a gente fez uma série de planejamento aqui até chegar à concepção do composto 11. Então, o 11 foi a primeira substância que a gente buscou sintetizar, tá? E planejar. Obviamente que depois, para entender qual era a importância da subunidade A, a gente desenhou uma série sem o metileno dioxila. Depois, para tentar entender qual era a importância do R, a gente também fez substâncias em que o R era hidrogênio e assim sucessivamente, tá? Aqui ficou muito pequeno, imagino que vocês quase não estão enxergando, mas é para mostrar um pouquinho de como é o processo sintético. Logo lá de início vocês estão vendo que o safrol não aparece, porque o safrol é usado para isomerização, depois clivagem oxidativa com o piperonal, e do piperonal a gente faz uma redução para ter o tolueno. Então a gente começa com aquele 3,4-metileno de oxitolueno, ele sofre então uma substituição eletrofílica aromática para fazer esse sal de sulfonato que está mostrado aí, uma interconversão de grupos funcionais leva ao cloreto de sulfonilo, que lá em cima então vai ser condensado com uma amina funcionalizada para dar o composto 5, ou com uma outra amina funcionalizada para dar o composto 6. O 6 sofre alquilações, né, quimioseletivas, na verdade, no nitrogênio ali, para poder então gerar aqueles outros compostos que estão mostrados ali. A mesma síntese de cima é aplicada para os derivados sem a benzodioxola que está mostrado embaixo. Então, todos esses compostos inicialmente foram selecionados na ideia de construir uma série de hits que pudessem ter a confirmação se eram ou não eram ativos sobre a enzima. Quero destacar aqui, antes de mostrar para vocês que a gente conseguiu demonstrar que a molécula realmente era um hit, que no nosso laboratório, em química medicinal isso é muito importante, a gente tem que entender que por mais que a gente teste in vitro e a gente vá depois fazer um ensaio num animal de laboratório, é muito importante a gente saber qual o tempo aquela substância fica intacta no organismo vivo. Porque se eu vou fazer um teste para um paciente que tem DPOC, um rato que eu induzo DPOC, se aquela substância ela degrada tão rápido, ela não vai conseguir nem sequer exercer o efeito dela. E aí, surpreendentemente, nos nossos estudos de metabolismo, que é uma área que eu particularmente adoro muito, e muitos que me acompanham sabem que eu tenho focado bastante para essa área também nos últimos anos, a gente acabou identificando que esse 448 ele tinha uma meia-vida só de 16 minutos. Então, convenhamos que na vida de 16 minutos, obviamente no sistema confinado, né, de microsoma de fígado de ratos, isso significa dizer que possivelmente, quando testada, a atividade daquela molécula não é dela. Ela vai ser possivelmente de um metabólito que está sendo formado ali, tá? Nesse tipo de estudo é fundamental a gente detectar o que a gente chama de soft spots, que são os sítios lábios ao metabolismo. Então a gente está vendo dois aqui, né? A própria ponte do metileno dioxila, porque oxida e abre, então isso é feito enzimaticamente, né? Então tem uma cisão oxidativa aqui da ponte e uma demetilação aqui dessas metoxilas aqui, né? Então esses eram os dois sítios lábios. E por que essa informação é importante? Para que, sabendo que é aí que metaboliza, para que quando a gente passe para a etapa de otimização, a gente possa modificar essas posições, substituindo por grupos mais estáveis ao metabolismo oxidativo, tá? Então, isso tudo é levado em consideração. Curiosamente, a despeito daquela meia-vida extremamente baixa, a gente vê nesses dois ensaios aqui que esse nosso HIT, o 448, ele tinha um efeito broncodilatador fantástico, né? Então, o que a gente está vendo aqui é que à medida que a gente aumenta a concentração do 448, a gente aumenta paralelamente o relaxamento da traqueia, né? Então, deixando claro que ele era um bom broncodilatador. E aqui o que a gente está vendo é que essa substância também, em diferentes concentrações,
ela consegue diminuir a resistência das vias aéreas. Então, dois aspectos que são relevantes no tratamento da doença que eu falei lá para vocês. Então, era um HIT importante, mas estava longe da possibilidade de virar um protótipo, porque tinha limitações do ponto de vista da solubilidade, da estabilidade metabólica, principalmente. Então, qual é a passo seguinte, né? A passo seguinte é transformar isso num que a gente chama de um protótipo, e para chegar a um protótipo, a gente tem que construir uma relação estrutura-atividade. Então, criar uma classe congênere, uma série congênere de derivados, no qual a gente vai modificando cada pedaço da estrutura até compreender como cada um desses pedaços influencia na atividade. Então, a gente modificou o que está marcado ali como a benzodioxola, variamos o substituinte onde está a metila, variamos a substituição do nitrogênio da sulfonamida e variamos também a liberdade conformacional aí dessa cadeia lateral, mantendo esse anel íntegro. Por que razão? Porque ele era um grupo farmacofórico. E em química medicinal isso é extremamente importante. A gente não modifica as estruturas nos seus grupos farmacofóricos, porque isso sempre leva ao aumento da possibilidade de você ter moléculas inativas, né? Então, a gente fez várias dessas modificações. Nós chegamos aqui a uma série que vai aparecer bidimensional depois, que é essa daqui representada pelo 1632, que é uma sulfonilhidrazona. A única diferença entre 1632 e 1624 é que aqui eu tenho NH e aqui eu tenho N-metil. E essa colocação da metila no nitrogênio da sulfonilhidrazona, ela recupera a atividade, ou seja, eu tenho um composto que inibe a PDE4 na faixa de 500 nanomolar, o 0,5 micromolar, enquanto o derivado sem a metila era inativo. Né? Então veja que era um único grupamento funcional, extremamente, digamos assim, apolar, portanto que não estaria fazendo nenhum tipo de interação forte com a enzima, a ponto de modificar drasticamente a afinidade da substância pelo alvo, mas estava impactando de forma muito significativa na conformação da molécula. Então, quando a gente olha aqui por cristalografia de raio-x, a gente percebe que sem a metila, a molécula ela adota uma conformação mais linear, e quando na verdade existe a metila, ela adota uma conformação mais dobrada, né? Então, isso nos levou a acreditar, eu vou passar aqui para vocês, que essa conformação aqui, a dobrada, era a conformação dita bioativa, ou seja, era aquela conformação que consegue entrar no receptor e fazer as melhores interações complementares com a proteína alfa, tá? Então, isso suscitou essa ideia, que acabou sendo confirmada, né? Como eu disse, 1632 foi ativo. Uma coisa interessante nessa modificação de conformação aqui é que a gente perde atividade para as duas outras isoformas, B1 e C4, que é bom, porque a gente está buscando compostos mais seletivos, mas, assim como o 448, essa substância continuava tendo uma solubilidade aquosa muito ruim, e a gente sabe que solubilidade aquosa é um requisito importante quando a gente está pensando em substâncias que vão ser utilizadas em vivo. E queria destacar a pequena melhoria de tempo de meia-vida que a gente encontrou, né? A gente saiu de uma molécula com 16 minutos e passamos para uma molécula com meia-vida de 24 minutos, né? Obviamente não foi uma mudança excepcional, mas isso nos deu um dado relevante de que a própria conformação em si, ela pode ajudar a dar estabilidade frente às enzimas que metabolizam esses compostos, tá? Então, dito isso, o que a gente fez? A gente comparou de novo aquelas conformações, né? A do 1624, que resultava numa molécula inativa, e a do 1632, que resultou numa molécula ativa. Fizemos um estudo de docking, utilizando especialmente aqui essa proteína, né? A PDE4, está depositada com esse código aí no PDB, com essa resolução de 2,25 angstroms. Realizamos um docking nesse momento rígido, mas utilizando essa conformação do ligante e aquela de cima. E o que a gente vê é que na substância ativa, que é o 1632, a gente consegue, analisando aqui o modo de interação do ligante, que está representado aqui, e a proteína, a gente consegue identificar que a metila que está ali, e a gente consegue ver ela aqui também, ela está situada próximo à região do metal, porque a fosfodiesterase é uma metaloenzima, né, magnésio dependente, como está mostrado aqui. Obviamente que não está acontecendo nenhuma interação, a distância aqui é em torno de 7 a 9 angstroms, mas isso nos dá uma ideia que se eu quero otimizar a molécula, eu posso substituir por outros grupos nessa metila que consigam se aproximar do magnésio e fazer ligações complementares com o magnésio.
Então, esse foi um insight que guiou a etapa seguinte, que foi a etapa de otimização dessa estrutura, né? Visando conseguir compostos com uma potência bem maior. Então, a gente repetiu esse teste, validou com todos os compostos e nos saiu então desses estudos alguns insights de como modificar o 1632. Como eu disse, a principal modificação para aumento da potência eram as alterações aqui na metila, buscando sempre ganhar grupos que iam complexar com metal. Aqui a gente tentou modificar essas subunidades, eu não vou mostrar isso hoje para vocês, já trazendo as características do metabólico ativo, mas eu não vou mostrar. E aqui a gente fez algumas modificações também na tentativa de tirar o próprio benzodioxola. Veja que a benzodioxola é um carinho muito grande pela história pregressa do laboratório, mas não necessariamente significa dizer que é o melhor grupo para que a substância vire um fármaco, tá? Então a gente tem alguns compostos tentando mudar com isso também. Então aqui só para mostrar para vocês a síntese dessa nova série, né, com base nesses insights que eu comentei. De novo, o mesmo tipo de síntese, né, uma sulfonação ali regioseletiva para dar esse sal 2A-AB, depois a interconversão de grupos funcionais, uma segunda interconversão baseada em trasinólise, depois a condensação com aldeídos para chegar a ser um conjunto de compostos que eu mostrei aqui inicialmente, que são esses para vocês. Claro que aqui eu estou escondendo porque a gente, como eu disse, esse trabalho ele é um trabalho que foi inclusive defendido recente por estudantes de pós-graduação, mas a gente está em vias de patentear os dados e por isso então a estrutura está um pouco escondida aí nesse sentido, tá? Aí o que eu trago para vocês para convencê-los assim bem da beleza desses dados, né? O que a gente está vendo aqui? O melhor representante de cada série que foi feito, e olha que maneiro, né? Desculpa a palavra do carioca, maneiro, mas é maneiro mesmo. Quando a gente finalmente mexeu aqui na metila, veja, a gente chegou a um composto de 23 nanomolar. Né? Então é raríssimo a gente conseguir chegar assim nesse ponto, a gente chegar a moléculas com tamanha potência. Né? E por que foi possível você chegar a compostos tão ativos? Porque a gente, na verdade, acertou na estratégia de planejamento. Então, aquela ideia de você olhar o modo de interação do ligante com a estrutura, perceber aonde ele se encaixa, qual a distância e o que falta para uma interação principal, acabou fazendo com que a gente conseguisse desenhar e sintetizar compostos muito ativos e agora com uma boa seletividade para essas duas isoformas aí, né? A A e a B. A gente teve outros derivados promissores também, mas uma coisa interessante que eu preciso também comentar com vocês é que dessas 4 isoformas a gente precisa evitar a ação nessa última, o que na verdade ainda não é o nosso ideal aqui. E por que a gente precisa evitar a interação nessa última? Porque aqueles inibidores de fosfodiesterase 4 que estão no mercado têm 2 principais efeitos adversos, né? A indução de êmese, então é um desconforto você fazer o uso de um medicamento que está o tempo todo gerando êmese, né? Ou seja, vontade de vomitar, que é algo que você não convive bem, você está tomando remédio, isso tira, né, a sua, digamos assim, a sua capacidade laboral, inclusive, de concentração e tudo mais. Então a gente tem que evitar isso. E outro efeito colateral, a nível do sistema nervoso central, que a inibição dessa isoforma faz, é aumento da indução de suicídios pelo uso do medicamento. Então esses inibidores de fosfodiesterase 4 tem a venda bastante restrita e o que se procura em termos de novidade nesse momento é conseguir inibidores que mexam nas outras isoformas sem atuar na B. Então não estou dizendo aqui que a gente conseguiu, vocês estão vendo que a gente não conseguiu isso ainda, mas mostra que a gente tem possibilidade de alcançar isso. Talvez ficasse mais fácil se a gente conseguisse ter a estrutura cristalográfica de todas as isoformas. Mas nesse momento, cientificamente, isso ainda não é um dado disponível, mas acho que é uma possibilidade. Então, o que é importante aqui? É importante a gente entender que se eu não consigo modular pela seletividade, pela ação das isoformas, eu preciso impedir que a substância entre no cérebro, porque no cérebro é onde está a PDE4D. Então, eu preciso desenvolver um derivado que ele não penetre a barreira hematocefálica. Então, nesse contexto, a gente também tem no laboratório alguns ensaios que fazem isso, determina a estabilidade cinética, determina a permeação pelo trato gastrointestinal e determina a capacidade de permeação pela barreira
Aqui é blood-brain barrier, mas é barreira hematocefálica em português. E veja que legal, o composto 4, que foi aquele que estava com uma atividade 23 nanomolar, ele não ultrapassa o sistema nervoso central. Né? Então, isso é um dado bastante animador para a gente, porque mesmo tendo atividade na fosfodiesterase 4D, ele só vai ser tóxico se ele entrar no cérebro. Como a gente está vendo que ele não consegue permear, isso já seria um fator impeditivo para que esses efeitos adversos pudessem ser observados. Né? Então, obviamente, que isso também é um dado bastante animador e a gente vem trabalhando para conseguir melhorar isso. O que eu quero mostrar, acho que esse aqui é um dos meus últimos slides, para vocês aqui. O que eu quero mostrar é a comparação que a gente está vendo quando a gente olha, tá? O modo de interação do 1632, que está aí à esquerda de vocês, com esse composto que teve maior afinidade, tá? Aqui já fazendo um dock flexível. Nitidamente a gente está vendo, olha, que agora a distância, que obviamente eu não vou dizer para vocês qual foi esse substituinte, mas a distância que ele chegou do 5 é de 2,51 angstrom, permitindo uma coordenação forte aqui, e isso é o que foi o fator responsável para a gente sair de uma IC50 que era de 0,5 micromolar para uma de 20 nanomolar. Né? Então, um aumento de potência muito importante, o que faz a gente realmente acreditar que é possível, entendendo esse modo, a gente otimizar bem a molécula, tá? E aí, o que eu destaco aqui para vocês, assim, como principais considerações desse trabalho? Que de linhas gerais, assim, a gente fez uma série grande de análises de 1632, né? 3 dos quais eram, além de moléculas novas, foram quase equipotentes entre si, que são essas 3 substâncias que estão mostradas aqui. E como eu disse, a gente variou aqui onde estava o nitrogênio, colocando grupos que eram capazes de fazer interações em um dipolo com aquele zinco, coordenações monodentadas com aquele zinco. Então a gente foi com zinco ou com magnésio, né, que estava ali, a gente foi, na verdade, variando, especialmente aqui eu coloquei aqui é zinco, né, e lá é o magnésio, porque na verdade a enzima ela tem os 2 metais, então aqui você está vendo que ele faz também com magnésio, mas coordenada por uma molécula de água, né, mas mono não bidentada, nesse caso apenas uma ligação monodentada, tá? Então a gente conseguiu um esqueleto estrutural que é muito trivial. Sulfonildrazona era um grupo que a gente trabalhava muito no laboratório já, mas sem atividade tão nobre, e olhando um pouco de como a gente podia escolher racionalmente os substituintes desse fragmento principal, a gente chegou a compostos extremamente promissores, tá? Isso nos levou a esse composto aqui, como eu destaquei para vocês, que para a gente hoje é o nosso principal protótipo, porque não ultrapassa o sistema nervoso central e é muito potente. Nesse momento a gente está determinando aqui as propriedades farmacocinéticas em animais e também, obviamente, fazendo a prova de conceito e modelo de DPOC, né? Então a gente tem uma expectativa muito grande de que essa substância vai trazer resultados bem legais. Eu não vou terminar exatamente agora, não preciso olhar no relógio ainda não, porque eu ainda vou usar aqui uns 5 minutinhos para falar algumas considerações com vocês. Primeiro, é o que assim, todo mundo precisa perguntar o que vem depois. Então, nesse contexto, e aí eu sempre gosto de trazer projetos que não são necessariamente só um mestrado e só um doutorado, para dar a ideia de continuidade no laboratório. Porque muitas vezes a gente tem formas de trabalhar em que assim, o projeto do estudante ou da estudante termina e aquele projeto nunca mais é revisitado. Então, esse projeto que eu trouxe aqui para vocês, de uma maneira geral, não foi feito só por uma pessoa. Né? Então, a etapa do HIT foi um projeto, né? A etapa de HIT to LEAD foi outro projeto, e agora a etapa de otimização é um terceiro projeto. Né? Porque a gente entende que do ponto de vista de inventar moléculas com finalidade terapêutica, se é para de fato ter possibilidade de virar um fármaco, a gente não pode fazer isso assim fechado em 2 anos ou em 4 anos. A gente precisa ter um projeto mais a médio ou longo prazo. Então essa é um pouco dessa ideia que eu queria passar para vocês. Até porque, como eu já mostrei, a gente conseguiu otimizar a potência, mas não significa dizer que a gente conseguiu otimizar todas as propriedades que uma molécula tem que ter para virar um fármaco. Então aqui eu coloquei alguma delas, né? A gente, quando vai fazer o que a gente chama de otimização do composto protótipo, né, lead optimization, a gente precisa se preocupar em otimizar a potência, otimizar a seletividade, a eficácia, as propriedades farmacocinéticas e a toxicidade. Então, toda essa etapa de otimização ela é multifatorial.
E ela, na verdade, depende da gente conseguir colocar as propriedades fisicoquímicas da molécula ou das moléculas que trabalhamos em equilíbrio. Então, duas propriedades fisicoquímicas são fundamentais para que a gente possa conseguir aquelas demandas maiores ali. É ajustar a solubilidade aquosa com a lipofilicidade. E como químicos, a gente sabe que isso é um desafio porque a gente aprende como sendo propriedades opostas. Mas o fato é que a gente sempre fala assim, ah não, mas se vai ser em vivo eu quero uma coisa muito lipofílica, mas se você fizer muito lipofílica não vai estar solúvel. Então quando você der para alguém, aquilo vai parar nas fezes, não é absorvido, né? Então, assim, se eu eventualmente faço o contrário, faço uma coisa que é muito solúvel em água, ela agora vai ser filtrada pelo rins direto, também não vai ser absorvida. Então eu preciso alcançar o que a gente chama de um equilíbrio hidrolipídico. E para alcançar esse equilíbrio hidrolipídico, a gente precisa balancear essas propriedades. A gente precisa ter área de superfície polar adequada, a gente precisa ter uma constante de ionização adequada, número de grupos doadores, aceptores de ligação de hidrogênio adequados, a gente precisa ter um log-P, um log-T adequado, a própria massa molar tem que ser adequada e o ponto de fusão é super importante porque todos aqui que trabalham com a parte de síntese determinam o ponto de fusão, mas esquecem que esse ponto de fusão determinado, ele se correlaciona com a solubilidade. Porque o ponto de fusão, ele dá para a gente uma informação de quão forte é a rede cristalina. Então, se eu tenho uma substância que tem um ponto de fusão de 300, aquilo ali é que nem pedra, ele vai ser insolúvel em água. Né? Então, a gente precisa entender que assim, as informações estruturais que a gente vai adquirindo com o passar do tempo na própria síntese, ele é importante para nos nortear as modificações que a gente vai fazer nessa tentativa de ajustar a solubilidade com a lipossolubilidade, tá? Então, obviamente que isso não está solucionado ainda e que a gente está iniciando uma nova etapa para conseguir utilizar as outras propriedades, já que no momento apenas a potência é que foi de fato utilizado por nós, tá? Para finalizar, eu queria fazer aqui duas propagandas. O professor Alcides falou para vocês sobre a LACMED, eu não sei se vocês prestaram atenção na leitura que ele fez no meu currículo, que é a Associação Latino-Americana de Química Medicinal. Essa associação ela foi criada, né, e fundada ano passado, a gente tem até alguns sócios fundadores aqui na sala, e ela existe formalmente já com CNPJ, com sala. Tenho o privilégio de dizer para vocês que a UFRJ cedeu uma sala para ser a sede oficial dessa associação. Então, acho que isso é um aspecto importante para a gente, para a comunidade que trabalha com química medicinal. Nós já temos o Instagram, que é aquele ali de bem-vindos, já temos uma página ativa também, já com até desejo aí de 2026. Se vocês quiserem conhecer nossos sócios e fundadores, mas obviamente quem está, né, à frente dessa associação, fiquem muito à vontade, porque assim é um prazer e vale a pena também a propaganda de que neste momento a anuidade que seria do próximo ano, ela vai ser gratuita exatamente para que a gente possa estimular o maior número de sócios possíveis. Lá nessa página a gente tem aqui grupos de química medicinal e a ideia é que a gente possa exatamente colocar todas as pessoas que trabalham com química medicinal na América Latina. Né? Então vocês vão ver que ainda o número de pessoas que está lá é um número pequeno, mas eu gostaria de contar com a colaboração de todos que trabalham nessa área para enviar seus dados, para que vocês possam ter, digamos assim, visibilidade na América Latina e também pelos outros grupos, porque a ideia é fazer parceria com a European Federation of Medicinal Chemistry, divisão de Química Medicinal da ACS. Então a gente está militando de forma bem ativa para que a gente possa dar maior visibilidade à química medicinal que é feita no país. Eu sei que vocês estão aqui no Instituto de Produtos Naturais, mas não esqueçam que a química de produtos naturais, ela antecede a química medicinal, tá? Mas sobretudo durante muitas décadas foi por inspiração dos produtos naturais que os primeiros produtos farmacêuticos acabaram chegando ao mercado, né? Então esse casamento que existia e foi muito efetivo durante muitas décadas não suscitou em divórcio. Na verdade, a gente tomou rumos diferentes, mas não houve um divórcio formal. Então acho que é importante que todos que trabalham nessa área se interessem
por acompanhar o andamento da sociedade e ficaremos muito felizes de ter todos vocês lá, tá? Então eu queria agradecer aqui ao IPPN, obviamente, por esse convite, ao Roberto que me convidou em especial, mas a todos vocês que estão aqui presentes e também dizer que eu acho que a iniciativa desse quarto evento, já na quarta edição, ele é fantástico porque toda atividade de integração é importante. Eu não vou me lembrar porque eu não coloquei aqui de cabeça, mas o Darwin ele tem uma frase que talvez vocês já tenham ouvido, que é fantástica, dizendo que as espécies que sobreviveram não são aquelas mais inteligentes, nem melhores, nem mais fortes, mas aquelas que tinham maior capacidade de cooperar. Então, acho que a gente precisa entender que em ciência nós somos mais fortes juntos. E é cooperando que a gente avança, tá? Então, com essa mensagem, eu vou deixar aqui também a galera lá do LASB, os nossos alunos, os professores colaboradores, porque, obviamente, a gente sabe, todos vocês sabem, a gente não precisa esconder disso, que por mais que a gente tenha ideia, essas ideias só se tornam factíveis graças à confiança e ao trabalho de cada um dos nossos alunos, né? Então, muito obrigada para eles e obrigada para vocês também. Aberta para dúvidas. Bom, perguntas, comentários, quer manifestar? Obrigado, professora. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela apresentação. E eu não sei se a senhora pode dizer, como a senhora disse, que é fruto de um trabalho que ainda vai ser publicado. Sim. Mas o composto que a senhora apresentou, que é uma potência, pode ter sido um fruto, assim, desatenção também minha, mas chegou a melhorar em si a solubilidade dele em alguns outros parâmetros ou ainda permaneceu naquele igual o seu análogo? A solubilidade ainda é ruim. Mas como na verdade a gente tem substâncias e ele também tem possibilidade de preparar o sal, a nossa expectativa é que o sal dele consiga ser melhor. Mas ele como base livre, ele é um derivado com isso, digamos assim, classificado, porque existem 3 faixas de classificação de solubilidade aquosa, né? Solúvel, insolúvel, medianamente solúvel, pouco solúvel, e tem aqueles que são insolúveis completamente. O nosso está um pouco solúvel, mas é um pouco solúvel que certamente prejudicaria a utilização dessa substância por via oral, por exemplo. Então, esse parâmetro tem que ser utilizado ainda. Por isso que eu coloquei ali, o que nós otimizamos? A potência. Então, a gente saiu de uma substância de baixo micromolar para baixo nanomolar. Mas existem várias outras características que precisam conjuntamente ser melhoradas. Tá? Obrigado. Até que ponto você pode mexer nesse problema de solubilidade com a formulação? Também pode, né? Eu acho que isso é uma questão importante, assim. O grande problema é qual é a via de administração que você quer fazer, né? Porque se você, por exemplo, imagina que vai ser via oral, é mais fácil você conseguir resolver por uma formulação, né? Se você eventualmente está pensando que você vai fazer uma intramuscular, uma parenteral qualquer, fica às vezes um pouco mais difícil, porque mesmo quando libera, você precisa, vamos supor, ele vai ser liberado lá no sangue direto, ele tem que ter minimamente uma solubilidade do princípio ativo no sangue. Então a gente não pode partir de substâncias que são assim, totalmente insolúveis, porque aí não funciona nem para que o sangue vá fazer, né, a distribuição que a gente chama carrear para os tecidos alvos, ele tem que estar minimamente solúvel. Mas na maioria das vezes, a parte de nanotecnologia, para fazer nanoemulsões, isso tudo consegue resolver bastante a questão da solubilidade. Só um comentário. Sim. Uma pergunta assim. A senhora pensou, talvez, em algum projeto de colaboração a respeito de testar, modelar por homologia as outras formas, as outras variantes das proteínas? Talvez poderia dar uma ajuda boa. Sim, sim. Eu diria que é ótima a ideia, a gente já pensou, só não tivemos, para fazer em loco, nós não tivemos braços. Mas como você usou a palavra correta, que é colaboração, eu acho que sim, uma colaboração nesse sentido seria muito bem-vinda. Ótimo, depois a gente pode conversar. Mais uma pergunta? Eu tenho mais. Posso fazer uma? Pode, claro. Vamos dar parabéns pela apresentação. Muito enriquecedora. Eu tenho um ponto. Aquela ligação M-C
A geometria daquela dupla é importante, porque você mostrou em trans, né? Sim. Mas em algum momento você obtém cis ou isso não faz diferença na hora da... Faz diferença, mas assim, pro nosso histórico com sulfonidrazonas, aquela dupla imênica ali, a gente nunca consegue experimentalmente obtê-la na forma do Z. A gente sempre consegue ela na forma do E. Então a gente, inclusive, se olhar ali a difração de raio-x, a gente acaba indiretamente fazendo o assinalamento da dupla de forma inequívoca, porque a gente está vendo ali que é o E, né, que é o trans, que se chama de trans. E isso, inclusive, é o que faz aquela substância, o 1624, que não tem a metila, ficar linear, aberta. Mas, curiosamente, quando você coloca a metila na sulfonamida, como aquele grupo tem que assumir uma conformação, não mais uma configuração, uma conformação do tipo S-trans, aí ele joga todo o outro braço para cima. E aí é por isso que você acaba ficando com uma estrutura um pouco mais, como se fossem os dois anéis paralelos, que é muito mais característico quando a gente vê esse fenômeno em acilhidrazonas. Em sulfonidrazonas a gente vê menos, mas a gente consegue enxergar também. E a gente está fazendo um artigo super bonito, recente agora, que é comparar exatamente essa questão conformacional, configuracional, eletrônica e de propriedades de acilhidrazonas e sulfonidrazonas. Porque, embora exista muito paper sobre essas duas temáticas, não existe nada que, digamos, que faça de uma maneira muito mais metódica e sistemática a comparação de propriedades entre esses dois isósteros, né? Então, a gente está também, assim, para até o meio do ano, imagino que vocês vão ser convidados para esse artigo. Quer pegar? Tem. Isso é mais um. Não sei se é uma pergunta ou um comentário, mas eu queria escutar o seu comentário sobre isso. Sim. Mais filosófico. Como que eu posso encaixar a parte de produtos naturais e screening e perfil químico dentro dessa da química medicinal? Sim. Se eu entender esse perfil químico como uma coleção já? Sim. Então, acho que as coleções, elas são muito bem-vindas, e aí, só antes de eu concluir, as suas coleções são coleções de extratos, de frações, de extratos. Porque assim, de extratos hoje, de uma maneira geral, assim, mundo afora, é mais difícil de você conseguir avançar demais. Mas com frações é muito mais simples. Então, com essas frações, a gente consegue, na verdade, de cara, ter ideias de novos hits. E os hits, aquela primeira etapa ali, é uma fase muito relevante do processo, porque você precisa saber qual é o seu start point estrutural. Então, a vantagem de você ter um start point que vem de um produto natural é porque, frequentemente, você vai ter moléculas não viciadas. O que eu quero dizer com moléculas não viciadas? Com o mesmo padrão estrutural. Então, hoje existe uma discussão muito grande na literatura sobre o espaço químico de moléculas bioativas e a sua diversidade química. Então, a gente sabe que esse espaço químico está variando menos porque, realmente, por uma decisão, acho até de comodidade, as indústrias pararam de investir, de uma maneira geral, em hits que vinham de produtos naturais. Embora muitas indústrias estejam revendo esse posicionamento. Então, eu entendo que uma coleção como essa é super importante para a gente fazer triagens e identificar hits. E uma vez você identificando o hit, aí começa tudo de novo com esse critério de inovação maior, que é a possibilidade de você abrir a janela para uma diversidade que não estava prevista dentro de um espaço e inovar de forma mais certeira. Agora, também tem outras possibilidades de você usar quando você trabalha com produto natural abundante, que é aquela questão do safrol ou qualquer outro, você utilizar como matéria-prima para fazer análogos ativos. Não sei se eu falei o que você queria ouvir. Não precisa você querer ouvir, mas eu queria encaixar, entendeu? Porque eu acho que está encaixado. Sim, está super encaixado. Está super encaixado. A parte, inclusive quando eu dou disciplina sobre identificação do composto HIT, eu falo exatamente sobre o cenário dos produtos naturais, né? Não só do ponto de vista histórico, mas de como ainda é importante. É que o produto natural, de modo geral, nessa área, a falar, por exemplo, do grupo lá da professora Mônica Cupo, é que hoje, assim, que eles trabalham um pouquinho diferente no sentido que eles modificam geneticamente uma espécie para produzir um determinado metabólito que eles têm interesse, né? Então, você vai produzir mais uma família de compostos e já sabendo, já pela literatura, que aquela família de alcaloides tem mais probabilidade de ser ativo.
Então é uma visão um pouquinho diferente daquele tipo de estratégia que a gente usava mais no passado, né? Não significa dizer que o passado é ruim, tá, gente? Não estou fazendo crítica aqui não, somente dizendo que existem várias visões de fazer e é bom a gente se adaptar a elas. Então a gente pode fazer parte da associação. Deve, vai ser um prazer, inclusive porque na América Latina existem mais pessoas que de fato trabalham com produto natural do que química medicinal, mas eles todos estão interessados em virar sócios. Então acho que vai fazer sim, vai ser excelente, vocês estão bom. Obrigado. Bom, queria agradecer mais uma vez a professora. Uma pequena lembrança do evento, espero que você goste. É até o nome. Daremos sequência agora ao encerramento do professor Roberto tomar a palavra e depois teremos no coffee break um jantar.